Olá, pessoal! Vamos dar continuidade ao nosso curso de Estatística Aplicada à Pesquisa. Nesta semana, estamos trabalhando com análise de regressão simples. Sou o professor Lucas e sou o responsável pelo curso. Da nossa parte prática de regressão linear simples, a gente está com um banco de dados aqui. O que aconteceu? A gente tem o nosso X observado. OBS é o quê? A gente observou em laboratório. Tem o nosso Y observado, que é isso? O nosso Y observado em laboratório. Tá. O nosso X observado são dias contados a partir de uma data. E o nosso Y observado é o crescimento do cabelo em milímetros. Eu até coloquei aqui, ó, medido em campo, é observado em laboratório. Então, no dia 1, a gente mediu que o cabelo cresceu 5 milímetros. No dia 2, 10 milímetros. No dia 3, 16 milímetros e assim por diante. Até 20 dias, o cabelo tinha crescido aqui 43 milímetros. Então, a gente tem o nosso X e o nosso Y. E a gente vai o quê? Utilizar a regressão para a gente ter o nosso Y estimado pelo modelo. Nossa pergunta 1. Fazer uma análise de regressão linear para estimar o crescimento do cabelo em função dos dias. Por que isso é importante? Por exemplo, eu fiz a medição dos dias até o 20º dia. Eu não medi até o 80, até o 100, 120. A partir desse modelo, dessa regressão que a gente vai fazer, a gente consegue ter o crescimento do cabelo nos dias à frente de 20, no 30, no 40, 50, 100, sem ter feito a medição. Isso que é a gente fazer uma estimação, né? Uma previsão. Qual que é a primeira coisa que a gente faz? A gente vem aqui, ó, em dados, vai lá, análise de dados. Aqui em análise de dados, a gente vai selecionar regressão. Vou dar OK. Abriu a nossa caixinha de regressão. Tem intervalo Y, que é aquilo que a gente vai estimar, e tem o intervalo X, que é o que a gente usa para estimar. O meu intervalo Y, eu clico na caixinha. O meu intervalo Y já está aqui, ó, Y observado. Cliquei aqui no Y observado, Ctrl Shift para baixo, Ctrl Shift para baixo. Selecionei toda a coluna, dou Enter. Perfeito, Y selecionado. Qual que é o meu intervalo X? Que é o que eu vou usar para estimar o Y. Eu vou clicar aqui na caixinha, clico no meu X observado, pressiono Ctrl Shift para baixo. Selecionei todo o meu X. Enter. Selecionei o meu Y e o meu X. Como eu estou pegando o rótulo, que é o cabeçalho, eu tenho que clicar aqui, ó, rótulos. Perfeito. Se eu der OK, ele vai abrir outra aba aqui embaixo e colocar a regressão, a nossa nova, em outra aba. Eu não quero isso. Eu quero que a regressão fique mais embaixo. Então, eu venho aqui, ó, intervalo de saída, clico no quadradinho e fala onde que eu quero que a regressão, né, a nossa análise, seja colocada. Selecionei, OK. Perfeito. O que aconteceu aqui, gente? A gente fez a nova, a análise de variância, com a estatística da regressão, que é o nosso R2, que a gente vai trabalhar, tudo feito já. Então, a gente, antes de plotar o gráfico, a gente faz essa análise, que é uma nova análise de variância, para ver uns parâmetros antes. Qual o parâmetro que a gente tem que ver? Esse F de significação, eu vou ter que colocar aqui de amarelo. Esse valor, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser menor que 0,05, que é 5%, vamos falar assim, né? Aqui ele está 2,44 vezes 10 a menos 14.
Então, um número bem pequeno. Quer dizer o quê? Toda vez que esse número aqui, ó, ele for menor que 0,05, quer dizer que essa regressão representa a realidade. Se for acima de 0,5, acima de 5%, começa a ter chance de erro. Quer dizer o quê? Essa regressão, o resultado dela não está representando a realidade. Então, eu recomendo só utilizar a regressão se esse f de significância, esse p-valor, for menor que 0,05. Segunda coisa, o r² tem um ajustado e tem um r² normal. Por enquanto, vamos trabalhar com o normal. Esse é o coeficiente de determinação, nosso R2. Ele sempre tem que ser próximo de 1. Ele varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor também é a sua regressão. Isso também tem que ser olhado. Terceira coisa que é analisado é isso aqui, ó. Os coeficientes da regressão. O que são esses coeficientes? Lembra da aula teórica? O A e o B da regressão, que a gente tem que achar no momento de calibrar. Isso aqui é a nossa calibração. Ó. Esses valores aqui, ó, são o nosso A e o nosso B. Esse interseção é o nosso coeficiente linear. E esse valor aqui, ó, é o coeficiente angular que a gente vai multiplicar o x observado. Então, vamos colocar isso na prática aqui, né? O que a gente tem que fazer? Ó? Eu vou pegar esses coeficientes, eu vou colar eles mais para cima aqui, para ficar mais visível para a gente. O que a gente vai fazer então? Vamos colocar a nossa regressão em prática, né? Eu venho aqui, ó, vou apertar igual, vou pegar o coeficiente angular, que ele tem que ser multiplicado pelo x observado. Vou lá, vezes o meu x OBS, x observado, mais o que? A minha interseção. Por quê? Aqui, ó, A mais BX. Foi o que eu acabei de fazer. Eu empreguei, eu coloquei em prática, eu modelei a regressão que a gente acabou de calibrar. Peguei o coeficiente angular e multipliquei pelo x observado, que é aqui, ó, BX, B vezes o x. O B é 1,63 vezes o meu x, que é o dias. Mais, né, que é aqui, ó, mais o A, que é 7,23. Aqui no caso, como está mais, vai dar mais, né? Se fosse menos, mais com menos, dava menos. Vou dar Enter. Perfeito. Então, aqui a gente estimou em função do 1. Agora, por referência relativa, eu vou arrastar para baixo até o final. Aqui tem que tomar cuidado. Por exemplo, ó, esse y estimado, ele está pegando os valores daqui, do x observado. A hora que eu arrastar, ele vai descer arrastando. Do 1 para o 2, para o 3, para o 5. É correto isso. Entretanto, todavia, porém, contudo, a hora que eu arrastar a referência relativa, essas células daqui, dos meus coeficientes, vão arrastar também. Só que elas não têm célula para baixo. Elas são só essas. Eu não preciso que essas duas células aqui, elas se arrastem. Então, eu tenho que travá-las. Como que eu faço isso? Então, eu venho aqui, ó. Eu sei que as células que eu quero travar estão na coluna H. Então, todas as células da coluna H, eu vou travar. Então, eu clico aqui, ó. Tá vendo que tem H21? Eu tenho que travar esse H21. O que acontece? Eu tenho que colocar o cifrão de dinheiro antes da letra e antes do número. O que acontece? No meu notebook é função F4. O que aconteceu? Apertei função F4, colocou o cifrão. Em alguns computadores é só F4. Então, vocês têm que ver no computador de vocês como que funciona isso. Esse travamento. Caso queira fazer manual, é só colocar o cifrão antes da letra e antes do número. Eu travei, então, a célula H21
eu vou travar agora a célula H20. O que eu faço? Ponho o cursor dentro aqui da célula, aqui do número da célula, né? Função F4. Travou. Dou Enter. Vamos ver se deu certo. Ó, eu vou arrastar um pouco para baixo. Arrastei. Cliquei aqui, ó. Tá pegando 7, que é a mesma linha, tá certo. Entretanto, travou nos coeficientes. Se dá errado, ia arrastar os coeficientes também. Aqui não tem nada. E ia dar errado a nossa regressão, né? Então, o que eu faço agora? Arrasto até o final. Perfeito. Temos os valores estimados, os valores observados. O que a gente faz agora? Vem aqui embaixo, ó, eu vou fazer um R2 para a gente confirmar o R2 aqui embaixo. É R, começo a digitar R, parece várias funções, né? R quad. Olha lá, R quad. Comecei a digitar. Vou dar Tab, célula para cima, chego na primeira, Ctrl Shift para cima. Solto o Ctrl, aperto 1 para baixo, uma seta para baixo, selecionei só os dados, né? O que acontece agora? Eu selecionei o meu Y, agora falta os meus X. Ponto e vírgula, vou do lado, nas células do lado, Ctrl Shift para cima, 1 para baixo. Selecionei. Qual o valor que deu? 0,963. Opa, deu igualzinho aqui embaixo, mas tinha que dar mesmo, são as mesmas coisas, né? Então, a gente fez aqui agora o nosso R2, nosso coeficiente de determinação, e bateu com o R2 da nova. Tem que bater mesmo. Então, pessoal, tem que fazer sempre a nova, verificar esses valores, depois fazer também o nosso Y estimado. Por quê? Para a gente montar uma regressão depois, o nosso gráfico. Geralmente o pessoal faz o gráfico também do X observado e do Y observado. A gente vem, seleciona os dois. Vem aqui em cima, inserir, dispersão, pede para fazer. É uma maneira, né? Então a gente coloca tanto o gráfico dessa regressão em função do X observado e do Y observado. E tem certas pessoas que fazem esse mesmo gráfico, só que do Y observado e do Y estimado, que é uma maneira também. A nossa segunda pergunta era verificar o resultado do ajuste, que era o nosso coeficiente de determinação, que eu fiz para vocês aqui pelo R quad e também bateu com o resultado da nossa nova. Enfim, da nossa aula prática de regressão linear simples era isso. Muito obrigado.